Olá pessoal, Fernando Felite. Para quem não me conhece, eu sou palestrante e trabalho com Teta Healing. Estou com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, né? Que teve a solidariedade e a humildade de fazer essa entrevista. Então eu estou conversando agora nesse momento com Kátia Simeonato e gostaria de saber de você, Kátia, qual é a mensagem que você gostaria de passar, né, para as pessoas. Em primeiro lugar, Fernando, obrigada pelo convite. E eu adoro falar com as pessoas. É um prazer estar aqui com você, que segue o Fernando. E ele me convidou para conversar um pouquinho. A mensagem que eu tenho é: siga o seu coração. Ele sabe muito mais do que a mente. E a gente vai conversar um pouco, né, a gente vai conversar um pouco sobre algum assunto aqui que o Fernando quer trazer hoje. A gente conversou 5 minutinhos antes, assim, ele me disse da importância da gente não se decepcionar tanto, assim, quando temos expectativas, quando a gente faz tudo direitinho e ainda assim não dá certo. Não era isso? É exatamente isso, né? A pergunta que eu gostaria de fazer para a Fátima, eu tive muitas experiências ricas. Kátia. Fátima eu falei porque eu vim de Fátima, da cidade de Fátima. Bom, mas a pergunta que eu gostaria de fazer para a Kátia, né, é exatamente essa questão de que muitas vezes isso acontece comigo, e eu acho que acontece com você também que está nos assistindo, né? E muitas vezes a gente cria muita expectativa, a gente faz muito planos, a gente se prepara muito, estuda muito, faz tudo certinho, segue todo o script, segue todo o protocolo, e na hora H as coisas dão errado, as coisas não fluem, parece que tem alguma coisa que trava. E eu tenho certeza que você deve ter passado por essa situação, e por isso eu estou pedindo a Kátia para nos dar uma orientação a respeito. Bom, Fernando, eu acredito assim. A gente fala muito de propósito da existência, né? E todo mundo acredita que tem um propósito, que tem uma missão. E daí eu brinco com as pessoas, falo assim: quem tem missão é agente secreto, né? Nós aqui, a gente não tem missão, a gente tem propósito. E o nosso propósito é encontrar Deus. Então eu acredito que cada um de nós é como uma nascente de água que nasce no alto da montanha. E a gente tem que fazer um percurso, um caminho, às vezes muito tortuoso, às vezes com muita pedra, às vezes atravessando desertos, às vezes caindo assim numa cachoeira, numa queda, num desfiladeiro. E todo esse caminho, inevitavelmente, conduz essa pequena nascente a um rio que corre para o mar. Então é como a nossa alma que inevitavelmente encontra o mar da divindade, de Deus. Só que a gente tem uma coisa chamada ego. Tem uma coisa chamada mente, que eu brinco e falo que é o cabeção. E o cabeção, ele gosta de controlar as coisas. Então imagine você se o rio falasse assim: ah não vou passar esse deserto aqui não. Eu vou por ali, ó, que é mais bonito, que tem floresta, é ali que eu quero ir. Só que ele tem que passar por aquele deserto, que é o caminho dele para encontrar o mar. Então, a mente sempre tem esse desejo pelo controle. Então, pensa você, o quanto você diz muitas vezes: ah, isso tem que ser desse jeito. Então, aquele lá é meu propósito, e às vezes o nosso propósito é profissional, ou de relacionamento, assim: ah, eu quero que seja desse jeito. Mas não é por ali que o rio vai. Então, a natureza da vida é nos conduzir pelos caminhos que vão nos levar a Deus, ponto final. Então, eu quero contar aqui uma história da minha vida. Eu gosto muito de compartilhar minhas experiências, porque é só isso que eu sei falar, né? Uma vez eu conheci um chefe de cozinha, um homem maravilhoso, que sabia muita coisa, estava sendo chefe de cozinha num restaurante em Bali, na Indonésia. E eu tinha muita vontade de fazer uma filmagem com ele, com a minha equipe de filmagem, para o meu canal. Então eu combinei com ele que eu ia até Bali e que
eu ia levar minha equipe e que nós íamos fazer vídeos e eu tive essa visão assim, Fernando, a visão de eu viajar para Bali, chegar lá e esse homem me receber e termos assim uma cozinha incrível para fazer as filmagens e tudo ia ser lindo. Então você imagina o dinheiro que se gasta para fazer isso? Eu tive que pegar 2 pessoas, viajar para Bali, só a passagem aérea, né? E lá nem, as coisas não são muito caras, mas mesmo assim éramos 3 pessoas. Então eu planejei de ficarmos lá 2 semanas para dar tempo e tudo. Aí eu cheguei lá, ele nos recebeu, mostrou o restaurante e disse, amanhã conversamos. Ah, tudo bem. Aí passou amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Passou uma semana e não tinha acontecido nada. E eu ali gastando dinheiro. Aí um dia eu chamei ele e falei, então, quando vai ser? Ele disse, amanhã. Aí nesse amanhã, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo, tive que sair do país, estou indo daqui a 2 horas para o aeroporto. Meu Deus. Faremos essa entrevista numa outra ocasião. Meu Deus. Pensa numa pessoa brava. Consegue me ver brava? Fernanda? Impossível. Não, eu fico brava. Impossível. Fico muito brava. Então eu só achei esse homem na cidadezinha que estávamos e fui com ele no táxi até o aeroporto falando o quanto eu estava decepcionada, etc, etc. E não teve jeito, ele foi embora. E tudo bem. Eu e minha equipe de filmagem voltamos para o nosso hotel. E aí eu fui fazer aquilo que a gente deve fazer em todas as ocasiões. O que você acha que é? Orar, entrar em contato com o superior, com o coração. E meditar. Meditar. Então eu fiquei ali na minha oração, conversando com Deus, e no contato com o meu superior e na meditação. E fui vendo tudo que eu tinha aprendido com aquela situação, que foi de tanto aprendizado para mim. A expectativa, o ego dizendo o que ele queria, do jeito que as coisas tinham que ser. E daí eu tenho sempre um caderno, Fernando, que eu anoto meus insights. Eu ensino meus alunos que a gente tem que viver com caderno. Então eu fui anotando tudo que eu aprendi. Daí eu chamei minha equipe e falei assim, vamos fazer vídeos sobre este aprendizado. E eu fiz assim, eu não me lembro quantos, uma série de vídeos que está lá no meu canal, que é a minha viagem para Bali. Ah, vou olhar, vou assistir. Vou assistir, com certeza. Eu acho que é Séries pelo Mundo Bali. Ah. Eu acho. E daí eu fiz uma série de vídeos contando todo esse aprendizado. E foi maravilhoso, foi uma série muito legal. E esse tal homem que ia ser a minha estrela, nem apareceu. E tudo bem. Então, foi uma grande decepção que Deus toma conta no final. E você me contou que Deus tomou conta ontem aí, então conta para o pessoal sua história, que eu acho que também é legal. Não, a minha história foi que eu trouxe mais de 200 livros, a gente está aqui em Portugal, né, participando da Feira Alternativa, e eu me empolguei demais, e quando a gente chegou lá na hora, a sala era pequenininha, e eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer para vender esses livros e tudo, né? Então eu, de certa forma, eu me empolguei, eu mergulhei muito nessa questão da vaidade, mas eu descobri que, eu vou perguntar isso a você que está nos assistindo, né? Por que a vaidade é um pecado capital? O que é que tem de tão pecaminoso na vaidade? Aparentemente não tem nada demais. O que é que tem demais? Você querer aparecer, querer ser famoso, não tem nada demais. Mas o pecado da vaidade está exatamente no sentimento que está por trás do vaidoso, que é um sentimento de desvalia, de pouco valor, de baixa autoestima. Então o vaidoso ele tenta compensar isso, talvez mostrando que tem um carro bonito, mostrando que tem uma roupa bonita, ou que fala várias línguas, ou que tem um título de doutor, né? Mas, na realidade, o problema está na autoestima. Então, o que é que eu fiz? Eu meditei, fiz o que ela recomendou, né, a Kátia,
meditei, olhei para dentro, em vez da gente olhar para fora, porque é muito tentador a gente acusar as outras pessoas, dizer, não deu certo, por isso, nessa história que Kátia contou, seria muito tentador ela colocar a culpa todinha nessa pessoa, mas essa pessoa que queria fazer a entrevista não estava querendo agredi-la. Ele estava querendo seguir a vida dele, ele tinha as intenções dele, as questões dele, ele não quis passar por cima. Mas então a gente olhar para dentro, e foi isso que eu fiz. Aí no outro dia, quando eu voltei, foi tudo maravilhoso. Então apareceu alguém para me ajudar com meus livros, o Luiz, que eu sou muito grato a ele me ajudou no curso em Milagres, vai vender os livros todos pela internet. E o Jorge Coelho, que é o organizador do evento, foi e me deu um abraço, me deu a maior atenção, porque mudou, porque eu olhei para dentro, né? E é isso que eu queria perguntar à Kátia, e a Kátia ela já respondeu boa parte dessa pergunta, mas assim, na hora da decepção, na hora da frustração, na hora que você quer sair num dia ensolarado e quer aquela chuvarada e você fica todo molhado, né? O que a gente deve fazer na hora que a casa cai, a casa caiu? O que a gente deve fazer, como a gente deve agir? Fernando, eu acredito que todos nós somos crianças divinas. Crianças divinas mesmo, né? Nós somos os filhos favoritos de Deus, nosso Pai. Cada um de nós é o filho favorito. Mas quando a gente acredita que sabe, quando a gente acredita, fala assim, eu sei. Deus é um pai assim tão interessante que ele fala, tá bom, meu filho, você sabe, então faz. E a gente muitas vezes quebra a cara, né? Porque a gente de fato não sabe. Eu cheguei à conclusão, depois de muito estudar, estudei demais na minha vida. Vários cursos superiores, muitos cursos no Brasil, fora do Brasil, uma biblioteca gigante, 2 gavetas cheias de diploma. Não serve para nada, pra falar a verdade, nunca uso nada daquilo. Uso o que meu coração diz. E apesar de tudo isso, eu chego à conclusão que eu não sei absolutamente nada. Então eu faço a seguinte oração. Pai Celestial, eu sou a sua criança, completamente ignorante. Eu nada sei. Por favor, pegue na minha mão e me conduza, me guie, me oriente. Porque eu sou simplesmente uma criança que não sabe nada e nem sabe para onde ir. E eu confio plenamente na sua vontade. Me conduza. E eu faço essa oração muitas vezes. Sempre que eu estou diante de um assunto que eu não consigo resolver, diante de uma dificuldade, às vezes uma decepção, né? Eu noto assim, que não sei. E agora? Não sei. Então eu entrego, mas essa entrega precisa ser uma entrega real. Como a criança que fala, mamãe me leva, porque eu não sei ir. E segura e vai, né? Tem até na igreja aquela música, né? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, é linda. É linda. Mas é real isso. Então, é simplesmente fazer essa oração, para mim, me acalma muito. E depois o entendimento de que o ego deseja saber, deseja controlar, acredita que sabe, acredita que está certo. E se ele está certo, é importante para o ego fazer com que todos os outros estejam errados. Para que eu seja certo, os outros têm que estar errados. Note quanto você faz isso. A gente faz. Porque a natureza do ser humano é essa. Então, quando você começa a notar que você faz isso, quando você começa a de fato entregar e confiar, a vida fica tão tranquila e fácil. E a gente de fato nota que existe uma condução divina, mesmo nas dificuldades. Porque o tal do cozinho, às vezes tem que pular um desfiladeiro assim. Às vezes tem que atravessar um deserto. Porque lá naquele deserto ele vai fazer uma curva, vai alimentar o sedento ali e vai encontrar o mar lá na frente.
Então é isso que eu faço essa oração e eu de fato tenho essa disposição de entrega. Eu citei também meditação, né? E meditação para mim significa sair da mente. Então a mente é esse instrumento que temos que conversa com a gente o dia todo. Então tem um falatório na nossa cabeça. Se tem um falatório, tem alguém escutando. Quem é esse que ouve? Então esse que ouve é a voz da consciência. Eu vi que tem no seu livro, a voz da consciência. Então, essa voz da consciência é quem se conecta com a sua parte espiritual. Então, não é a voz da consciência falando na sua cabeça, é a mente, é o ego. A mente é um instrumento do ego. Então a gente tem que ver quem é que você quer seguir. Às vezes a gente segue o ego, mas muitas vezes que a gente faz isso, as coisas não dão certo. É isso mesmo, Kátia. Eu fico muito grato, né, pelas orientações. É importante para você que está nos escutando, a gente ter essa consciência. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, de que as pessoas nos tratam como a gente se trata. Então, como é que um vaidoso se trata? O vaidoso, no fundo, ele se considera lá embaixo e ele tenta superar isso. Mas o universo, as pessoas, ele vai criar situações, lógico que a vaidade tem um lado bom, que é o lado das habilidades, a pessoa vai fazer pós-doutorado, vai fazer um monte de coisa, tem esse lado bom, mas muitas vezes o vaidoso, ele atrai situações onde ele é humilhado, porque ele próprio se desvaloriza. Então, qual é o segredo? O segredo está fazer isso que Kátia colocou, né? Assim, sair da mente que mente, né? Fazer um trabalho de introspecção, fazer um acolhimento dessa criança ferida, dessa criança interior, né? Se sentir valorizado dentro de si, sem esperar nada externo que valorize, e as coisas fluem naturalmente. Eu separei 2 perguntas finais, Kátia, né? Para não tomar muito tempo dela, mas assim, uma pergunta que eu acho que é muito importante. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu adoro essa pergunta, né? Eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa? Estou tentando, né? Claro que é. Você que está nos ouvindo é uma pessoa boa? Claro que é. No entanto, a gente sofre. A gente sofre. E a gente acredita que o sofrimento é ruim. Então, note como a mente qualifica, né? Isso é ruim. E aí, mas se eu sou uma pessoa tão boa, por que eu sofro? A resposta é porque a dor é veículo da consciência. Através da dor, nós nos tornamos mais conscientes. Então, por exemplo, Fernando é médico, né? Então ele sabe da importância que a gente precisa dar na preservação da nossa saúde. Aí imagina se eu resolvo fazer uma alimentação autodestrutiva. Eu como muito açúcar, eu não ligo pra nada, eu como industrializados o dia inteiro, Coca-Cola. O que vai acontecer? Um dia a casa cai, né? Vai adoecer. E a gente vai sofrer com a doença e vai se tornar, esperamos, mais conscientes da necessidade de cuidar do próprio corpo. Então, a dor e o sofrimento não são coisas ruins, elas são instrumentos da consciência. Se algum lugar dói, está doendo o corpo, é atenção para o corpo. Está doendo o coraçãozinho, é muitas vezes atenção não para as emoções, mas porque você está pensando. Atenta para aquilo que você está pensando. Tome consciência das mentiras da mente. Então, é isso. É por isso que coisas ruins, né? O sofrimento acontece com todo mundo. Bons e maus. Kátia, para finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Eu selecionei a pergunta mais difícil que eu já tive acesso na minha vida, para a mente. Pergunta dificílima para a mente. Mas que para você que fala a partir do coração, essa pergunta não é nenhuma pegadinha, é extremamente fácil de ser respondida, se a pessoa está conectada com o coração.
Então essa pergunta aí, eu tenho certeza que a Kátia conhece essa pergunta, porque é uma pergunta que é o paradoxo de Epíteto, para quem estudou filosofia, né? E a pergunta é a seguinte: por que o mal existe? Né? Por que o mal existe? Se o mal existe porque Deus ele quer evitar, mas não pode, então Deus é bondoso, mas não é poderoso. Se o mal existe porque Deus pode evitar, mas não quer, então Deus é poderoso, mas não é bondoso. E se Deus é poderoso e bondoso, por que o mal existe? Uma vez eu fui a um retiro, eu gosto muito de retiros. Isso deve ter uns 17 anos, mais ou menos, essa história. E o retiro, o nome do retiro era Como se proteger contra as forças do mal. Quem dava esse retiro era um rabino muito conhecido, não vou falar aqui não. Um rabino que falava do poder da cabala. E nem foi no Brasil esse retiro, foi nos Estados Unidos. E estávamos lá, eu e uma série de pessoas, e todos os dias eram horas de meditação, oração, estudo da cabala, não sei o que lá, não sei o que lá, e para se proteger contra o mal. E ele falava muito sobre o mal. Lá pelas tantas eu fiz a mesma pergunta para ele. Essa? Rabi, por que o mal existe? E esse homem deu uma risada tão boa, tão gostosa, assim, e disse assim, para te ajudar. E eu conto essa história, até me arrepio ainda. Porque na hora que isso aconteceu, que ele riu e falou assim, para te ajudar, aquele lugar que nós estávamos meio que se iluminou, assim. E essa pergunta que o Fernando me fez, eu daria uma resposta semelhante à que eu dei agora há pouco. Por que a gente sofre? Por que o mal existe? Para te ajudar. A nossa mente compreende as coisas por oposição. Ela não compreende algo, isso é assim, por unidade, né? A unidade é divina, nossa mente não é. Ela compreende por oposição. Então a gente entende o bem quando ele se contrapõe ao mal. Dessa maneira, o mal existe para que a gente encontre o bem. É verdade. Eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade da Kátia Simeonato, né? O canal dela é Ser Felicidade. O meu é Fernando Feliz Palestrante, né? Você pode também dar uma olhadinha lá. E tem uma série, tem várias séries muito boas nos canais de Kátia Simeonato, né? Uma das séries que eu assisti toda e que eu estou reassistindo é Iluminados, né? Onde ela aborda, conversa com pessoas que já atingiram o nível de consciência mais avançado. Eu acho que eu vou imitar ela e vou criar essa série aí no meu canal, Fernando Feliz, botar Iluminado e começar por ela também. Gente, o Fernando me deu 2 livros, né? Um deles sobre a felicidade, que foi o que eu comecei a ler hoje mesmo. Ele me deu ontem os livros. E eu recomendo muito. É difícil recomendar livro. Eu recomendo os livros assim de grandes autores, assim. Muita gente me dá livro. Eu folhei o livro assim e acho que as ideias muitas vezes são simples. E as suas ideias não são simplórias. São muito bacanas. Então eu recomendo o livro da felicidade. Qual é o título mesmo? Conquistando a Felicidade. Conquistando a Felicidade. E ele tem ali vários capítulos assim, da doença, felicidade, do que mais? Da solidão, a felicidade. A felicidade. Porque o nosso fim, como já disse Aristóteles, né, o que é inevitável ao ser humano é a felicidade. Todos buscamos isso. Então eu recomendo o livro do Fernando, o canal dele, e desejo muita sorte, muito crescimento. E se você puder apoiar essa pessoa linda que está aqui do meu lado, eu vou ficar muito feliz também. Um beijo. Obrigado, Gratidão. Kátia.